Primeiro Timóteo capítulo 1, versículo de número 18. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós observamos aqui na palavra do Senhor nosso Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, orientando, instruindo a Timóteo. Nós observamos aqui quando Paulo fala a respeito de alguma profecia que havia sido proferida a respeito de Timóteo. E diante desta profecia, diante desta mensagem de Deus, direção de Deus para a vida de Timóteo, Paulo diz: Este mandamento te dou, meu filho, que segundo as profecias, que foram proferidas acerca de ti, você venha militar por elas boa milícia. É interessante nós observarmos atentamente que Paulo diz que havia uma profecia a respeito da vida de Timóteo. Havia uma palavra profética de Deus para a vida de Timóteo, para o caminho, vamos dizer, para a história de Timóteo. Aqui eu observo com você, não que seja uma predestinação, que a qualquer preço Timóteo tinha que fazer ou cumprir aquilo. Não, Deus havia dito, vamos observar que Paulo anteriormente ou após o capítulo 1, nós vemos que Paulo diz para Timóteo: desperte o dom que há em ti. Paulo vai dizendo a Timóteo que ninguém o desprezasse, mas que ele exercesse, que ele desenvolvesse o chamado de Deus para a vida dele. Com isso nós observamos que Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o caminho que nós vamos trilhar. Deus conhece, Deus traça para nós um plano lindo, maravilhoso. É um hino que eu gosto sempre de ouvir, de Armando Filho, onde ele diz: Deus soberano que traçou um plano lindo para mim, para você. Então nós devemos, queridos, militar. E quando ele diz militar, que é andar, é vivenciar esse plano de Deus para a nossa vida. E quando ele diz aqui, nós observamos que ele diz: milites por ela boa milícia. Não é de qualquer jeito. Até o profeta Jeremias, ele já dizia assim, que maldito o homem que faz a obra do Senhor fraudulosamente, fraudulenta ou de forma negligente, relaxadamente, porque nós precisamos militar a carreira que o Senhor projetou para nós, como está lá em Hebreus capítulo 12. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O Senhor propôs para nós uma carreira e nós devemos correr por ela, mas não de qualquer jeito, mas de forma em que o Senhor será glorificado. A vida cristã é traçada para nós, é proposta para nós essa vida cristã, mas nós não vamos viver ela de qualquer maneira.
Nós vamos viver de forma a agradar aquele que nos alistou nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu pergunto para você, como você tem corrido a tua carreira? Como você tem militado a tua carreira cristã? O versículo 19 diz assim: conservando a fé e a boa consciência. Eu observo aqui que Paulo diz: conserva a fé e a boa consciência. Conservar é você ter algo e você vai conservar, você não vai perder aquilo, você não vai deixar que ninguém tome de você, que ninguém roube de você. Observe, se alguém lhe dá um copo de água, ele diz: mantenha ele cheio. É um cuidado, é conservar. Então, à medida que você vai vendo que esse copo está se esvaziando, você vai encher. Então o Senhor está dizendo através de Paulo a Timóteo: conserva a fé. Mas por que Paulo diz isso? Porque a fé é algo que o adversário tenta roubar de nós. A fé é algo que o adversário tenta tirar de nós. Observe, meus queridos irmãos, a fé eu não pego nela, mas a fé eu posso sentir. Então, quando eu não sinto, quando eu não estou andando pela fé, então ela se ausenta de mim, ela é tirada de mim. Mas quando nós estamos conservando a fé, então em todo momento eu ando por fé, eu vivo por fé, eu falo por fé, eu ando por fé, eu prego por fé. Assim, meus queridos, Paulo diz que aquilo que não é por fé é pecado. Então, o que nós fazemos é por fé. Paulo escrevendo, nós observamos ele dizendo: o justo viverá da fé. No dia que Martim Lutero entendeu essa máxima, essa verdade, ele abandona todo um sistema em que ele vivia para agora abraçar a fé em Cristo Jesus. Então, que nós nesta manhã venhamos conservar a fé e que nada venha tirar de nós. Por isso que Judas, na sua epístola, ele diz: batalhemos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Foi-lhe dada uma fé para você correr essa carreira, para que você milite essa carreira de forma a agradar aquele que te alistou. E quem foi que te alistou? Quem foi que lhe colocou nessa batalha? Não foi o teu pastor, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não, foi o Senhor. Foi Ele, como disse o apóstolo João: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Foi Cristo Jesus, Ele quem te escolheu, quem te separou e te colocou aonde você está hoje. Agora nós precisamos conservar isto, nós precisamos colocar isso, nós precisamos, queridos irmãos, dedicar força a isso, para que ninguém tire de nós, para que ninguém nos assalte a fé. Observe que uma das estratégias do adversário, muitas das vezes, é tirar o que nós temos, é colocar situações para que a nossa fé seja tirada, seja colocada à prova. Observe lá no dia da provação de Jó, tira tudo o que ele tem, você vai ver ele blasfemar contra ti. Quando tira de Jó tudo o que ele tem, Jó permanece fiel, não rejeita a sua fé.
quando a sua saúde é tirada, porque o adversário diz: o homem dará tudo pela sua saúde. Mas quando é tirada a saúde de Jó, lá está Jó, firme, na fé, na sua consciência, na sua sinceridade, adorando ao Senhor. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que nós precisamos conservar a fé, porque, como diz Paulo aqui, versículo 20, ou ainda versículo 19, porque alguns, rejeitando o que? A fé, a boa consciência, fizeram naufrágio na fé, afundaram, foram a pique. Mas em nome do Senhor você não vai afundar, mas em nome do Senhor a tua fé não vai submergir sobre as águas. Sabe por quê? Isaías diz assim, que o Senhor está conosco, e se nós passarmos pelos rios, pelas águas, elas não nos submergirão. Glória a Deus. E nós vemos isso lá quando os discípulos estão no mar da Galileia, aquela tempestade, aquele vento batendo forte sobre a embarcação deles, eles não afundaram porque Jesus estava lá. Então que nesta manhã mantenhamos a fé. A nossa fé não vai naufragar, porque ela está firmada em Jesus, ela está firme na rocha que é Cristo Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, não rejeitemos a nossa fé, a boa consciência para com o Senhor, para que nós não venhamos naufragar na fé. Mas se nesta manhã, porventura, você perceba que a tua fé está naufragando, eu quero lhe convidar a fazer que nem Pedro, clame ao Senhor, clame por socorro, clame por misericórdia, porque o Senhor está estendendo a sua mão para você. E aqui eu concluo dizendo, é uma história ilustrativa, aonde diz que veio uma tempestade e uma inundação, começou a inundar um vilarejo, e alguém disse assim, e as pessoas começaram a se salvar, pegar um barco, de todas as formas tentando se salvar, e alguém dizia: fulano, vamos conosco, vamos se salvar, e alguém dizia: eu estou esperando o Senhor me salvar. Veio por último um helicóptero e diz: vamos fulano, e essa pessoa diz: eu estou esperando o Senhor me salvar. Contudo, ele morreu, as águas o submergiu, e quando ele chega ao céu, ele pergunta: Deus, eu esperei o Senhor me salvar. E o Senhor diz para ele: eu enviei o barco, eu enviei fulano, eu enviei a embarcação, o helicóptero, e você não quis. Então veja que às vezes a nossa fé está naufragando, nós estamos indo a pique, mas o Senhor está enviando socorro. E nesta manhã esse devocional essa ajuda de Deus para a sua vida. Então se levante em nome de Jesus, clame ao Senhor, que Ele quer te fortalecer.